No Velho Oeste ele nasceu. Sua filha lhe diz que fala com anjos. E sua esposa está desafiando a gravidade todas as noites. Pai! Pai! Um lodo negro espirra de dentro do vaso sanitário. E um limo verde escorre pelas paredes. E ninguém sabe lhe dizer por quê. Parecia que eu estava possuída pelo mal. Foi exatamente desse jeito. Quem ou o que deve se culpar? Algo natural ou sobrenatural? É muito mais provável que tenhamos mentes assombradas do que casas. Eu acredito em fantasmas e em demônios, e acredito que esse lugar está infestado de ambos. As pessoas não deveriam confundir o inexplicado com o paranormal. Será que a resposta está nos fantasmas ou na física? Nos espectros ou na psicologia? Vamos explorar a ciência e o sobrenatural junto a crédulos e céticos e investigaremos por que alguns lugares e algumas pessoas se tornam assombrados. Verdade ou mito? Assombrações. Essa pequena cidade no litoral sul de Long Island tem um nome que se tornou sinônimo de assombração: Amityville. Algumas pessoas insistem que aqui nunca houve assombrações. E como todos os membros da família envolvidos estão ou mortos ou indisponíveis para quaisquer comentários, pode ser que nunca saibamos com certeza. Mas a história, da maneira tão famosa como foi contada, é mais ou menos essa. Num dia ensolarado de 1975, George Lutz, a esposa dele, Kathy, e seus 3 enteados, Daniel, Christopher e Missy, mudaram para sua casa dos sonhos no número 112 da Ocean Avenue, Amityville, Nova York. Eles estavam felizes e animados durante a tarefa de descarregar seus pertences. As crianças e seu labrador preto, Harry, adoraram o quintal, e George e Kathy estavam se sentindo no topo do mundo. Eles haviam comprado aquela casa por uma pechincha apenas $80 mil por causa de sua horrível história. 13 meses antes de os Lutz se mudarem para o número 112 da Ocean Avenue, os DeFell foram brutalmente assassinados naquela casa. Mas de alguma forma, isso não incomodou George e Kathy Lutz. George, um ex-oficial da Marinha, garantiu a Kathy que eles não tinham nada com que se preocupar. George não acreditava nessas coisas. Ele disse a Kathy: quando os mortos estão mortos, não podem nos fazer nada. Mesmo assim, eles pediram ao padre e amigo, Padre Pecoraro, que abençoasse a casa. Os Lutz não estavam quando ele chegou. Então ele foi entrando. Ele abençoou sua estola e a colocou em volta do pescoço. Borrifando água benta à medida que subia as escadas, ele primeiro entrou em um pequeno cômodo que os Lutz já tinham começado a decorar. Segundo o livro de Jay Anson, quando ele entrou no quarto de costura no 2º andar, que era o antigo quarto de Mark e John DeFell, ele disse ter sentido uma entidade, uma presença, uma força. Ele ouviu alguém dizer: saia. Saia, 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 saia. O padre Pecoraro nunca contou à família o que tinha acontecido com ele, mas simplesmente os aconselhou a não transformar aquele cômodo num quarto. Eles concordaram. Mas os problemas no número 112 da Ocean Avenue estavam só começando. Durante os primeiros dias da mudança, Kathy jurou ter sentido o perfume de uma mulher e sentiu alguém tocando seu ombro.
E por alguma razão estranha, George começou a acordar regularmente às 3h15 da manhã com uma sensação desagradável de que havia alguém na casa. A médium Lorraine Warren, que foi a única a investigar as reclamações dos Lutz em pessoa, diz que as assombrações geralmente começam assim. Elas começam de maneiras sutis, então você acha que as está perdendo. Se você não der importância a coisas assim, elas desaparecem. E quanto mais importância você dá, mais poder dá a elas. À medida que os dias foram se passando, a casa começou a afetar toda a família Lutz. Uma certa noite, Chris e Danny estavam indo para a cama e sentiram uma sombra escura perseguindo-os pela escada. Apenas algumas noites depois, George estava com Missy lendo uma história à noite, quando de repente um vaso saiu voando da mesa, bateu na parede e se espatifou no chão. Missy era a mais vulnerável. Era ela quem dava mais importância à coisa. Ela não tinha medo. Para ela era como se fosse um brinquedo que se movia sozinho. Ela descreveu a criatura que via com a aparência de um porco. Ela conversava com ele sentado numa cadeira de balanço. E eles viam a cadeira se mexendo. No Velho Oeste ele nasceu. E as coisas começaram a ir de mal a pior. Os meninos tinham que brincar sozinhos, porque os amigos deles tinham medo de ir na casa deles. Uma certa manhã, Cat estava tirando pó na sala quando um limo verde começou a escorrer das paredes. E quando o jovem Chris Lutz foi ao banheiro, os canos começaram a espirrar um lodo negro. Pai! Pai! Mas a gota d'água foi quando George acordou durante a noite e encontrou Cat levitando no quarto. Ele reuniu a família no meio da noite e eles abandonaram a casa. Quando a família fugiu, tudo estava totalmente fora de controle. Até morrerem, os Lutz juraram que seus encontros fantasmagóricos eram reais. Apesar de algumas fortes alegações contra, que investigaremos mais tarde. Mas antes, voltaremos nossa atenção para outro caso. Um bar no interior onde os espíritos não iam só para beber. Na primavera de 1978, o famoso cantor country Bob McKay assinou a hipoteca de uma antiga casa perto de Licking River, em Wilder, Kentucky. Seu plano era transformar essa construção antiga no maior clube de música country fora de Nashville. A primeira vez que eu entrei ali, soube que era o lugar certo. Sabia que poderia fazer a coisa funcionar. Achei um ambiente amigável. Podia ver meu futuro ali. A esposa dele, Janet, grávida de seu segundo filho, temia pela segurança de Bob. Pois no momento em que entrou no bar, ela sentiu que havia alguma coisa errada. Janet sentiu-se mal ali desde o começo. Ela disse que sentiu milhares de olhos minúsculos observando-a e ela ficou arrepiada. Pelo bem de Bob, ela tentou esquecer suas preocupações. Alguns dias depois, Bob e Janet estavam trabalhando em seu novo bar e foram surpreendidos por um homem. Ele se apresentou como Carl Lawson e disse que tinha trabalhado naquele bar para vários dos antigos donos do local. Ele ofereceu seus serviços como faz tudo.
Esse lugar, na época, estava infestado de teias de aranha, sabe? Estava em péssimas condições. Bom, o Bob me contratou na hora. Bob aceitou a ajuda de Carl, mas não gostou do que ele começou a contar a Janet sobre a violenta história da construção, incluindo a de aquele local ter sido um matadouro e lugar de encontro para pessoas em um culto satânico. Ele começou a contar a ela o que aconteceu aqui. Ele também tentou me dizer algumas coisas, tipo, você não ia acreditar em algumas coisas que aconteceram, mas eu não queria ouvir aquilo. O meu negócio era música, e para fazer aquele lugar funcionar como um lugar para música, eu não queria ouvir nenhuma história sobre o fantasma. Janet também tentou tirar as histórias de Carl da cabeça. Mas uma vez, quando estava limpando a cozinha, seus medos se tornaram realidade. Do nada, uma mão invisível parecia estar agarrando o pescoço dela e forçando sua cabeça para dentro da pia da cozinha, que parecia estar cheia de sangue. Eu ouvi um barulho e um grito. Eu voltei para cima. Na verdade, eu corri. Carl puxou Janet, mas quando eles olharam para trás, a pia estava vazia. O autor Doug Hensley escreveu um livro falando sobre as assombrações no mundo da música de Bob Mackie. E ele acredita que o encontro seguinte de Janet tenha sido o pior que ele ouvira durante o curso de sua pesquisa. A história mais assustadora que envolve esse lugar é o ataque que Janet Mackie sofreu. Apenas 2 dias antes da grande inauguração do bar, Janet estava subindo até o sótão quando de repente sentiu uma presença na escada. Ela foi empurrada da escada por um espírito ou uma entidade invisível. Foi feio. O Bob teve que levá-la ao hospital. A Janet estava com 5 meses e meio de gravidez e acabou dando à luz dali a alguns dias. Shonda pesava alguns gramas somente e os médicos disseram que ela tinha uma chance de 10% de sobreviver. Felizmente, o bebê sobreviveu, mas Janet se recusou a continuar se arriscando. Janet Mackie não pisou mais nesse lugar após os ataques que sofreu. Ela não pisou aqui durante muitos anos. Será que Janet foi empurrada da escada por uma entidade sobrenatural? Ou será que ela somente perdeu o equilíbrio? Carl Lawson sempre acreditou que ela foi empurrada por um demônio. E com o passar dos anos, ele teve suas próprias batalhas com os espíritos no mundo musical de Bob Mackie. O clube mudou muito de geração em geração. Mas os espíritos continuaram. Eles não foram a lugar algum. É como um vórtex. Assombrações como essas parecem reais para todas as pessoas que já passaram por isso. Mas haveria alguma evidência de que pessoas e casas possam se tornar assombrados? Ou haveria explicações razoáveis para coisas desse tipo? Eu cheguei à conclusão de que cerca de 95% de todos os casos de assombrações que eu verei e que os parapsicólogos presenciarão terão uma explicação associada à psicologia ou à física. Desde muito tempo, as pessoas acreditam que os mortos assombram os vivos. Mas assombração não é um termo técnico. É a descrição geral de um fenômeno paranormal geralmente recorrente em alguma localidade em particular.
Uma coisa que sabemos é que as pessoas têm vivenciado aparições durante os séculos e no mundo todo. E isso parece ser um fenômeno genuíno ao nível da experiência humana. Uma assombração pode englobar fantasmas, poltergeists, possessão demoníaca e realmente qualquer coisa que seja aterrorizante ou inexplicável. Dizem que os fantasmas não nos fazem mal. Eles parecem estar presos no tempo como um disco que fica sempre tocando e geralmente não interagem com os vivos. O relato estereotípico de uma assombração é padrão, todos nós sabemos disso. Há um fantasma que fica num certo local por causa de uma tragédia ou de um negócio não terminado na Terra. Mas supõe-se que a palavra alemã poltergeist, que significa fantasma barulhento, seja bem mais interativa. O jogo terminou. Como popularizados em 1982 no filme de terror Poltergeist, esses espíritos não são sutis. Eles são como demônios de 2 anos de idade que, se não receberem atenção, poderão mudar de humor de uma maneira inimaginável. Os parapsicólogos fazem uma distinção entre um poltergeist e uma assombração, embora às vezes não seja fácil dizer onde começa um e onde termina o outro. Acontecimentos de poltergeists e assombrações geralmente são relatados em lugares com uma história de tragédia. A história de Amityville agora é famosa. E acontece que a casa de campo, agora conhecida como Bob McKee's, também teve sua parcela de violência. Em 1896, uma mulher chamada Pearl Bryan estava grávida de 5 meses e meio e foi encontrada decapitada, assassinada a uma distância de cerca de 2,5 milhas do Clube Bob McKee. Os detetives foram ao matadouro que havia aqui naquela época. No porão havia um poço onde o sangue dos animais escorria e desembocava no Licking River. Por causa de todo o sangue que espirrava dentro daquele velho poço, os adoradores do diabo vinham aqui na lua cheia e faziam as cerimônias dentro do poço para oferecer os sacrifícios a Satã. Por incrível que pareça, a cabeça de Pearl Bryan nunca foi encontrada. Mas sempre há a especulação de que um culto satânico tenha jogado-a dentro do poço. A polícia prendeu Alonso Walling e Scott Jackson por assassinato. Eles foram condenados e em 1897 foram condenados à forca em Newport, Kentucky. Enquanto estavam na forca com cordas no pescoço, o juiz ofereceu a ambos uma sentença de vida oposta à de morte se eles dissessem onde haviam escondido a cabeça de Pearl Bryan. Walling recusou o trato e jurou assombrar o lugar onde ele havia sacrificado a cabeça de Pearl ao diabo. Hoje, o faz-tudo Carl Lawson acha que sabe exatamente onde a cabeça de Pearl está escondida. Mas quando ele começou a trabalhar com Bob McKee, ele não fazia ideia de que havia um poço no porão. Numa noite eu fui até lá. Estava caindo uma tempestade e tinha um tipo de closet de tijolo ali. Parecia uma cela. Por um segundo, quando eu me virei, havia 2 homens pendurados pelo pescoço. Ambos estavam usando camisas com laço e casacos bem longos. Eu me virei e, quando olhei de novo, eles tinham sumido. Carl ficou aterrorizado. Sua única explicação para o que ele vira era de que ele havia sido possuído por demônios. Eu era o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E eu sabia que algo teria que ser feito se eu quisesse ter uma vida normal. Eu tinha que dar um jeito naquilo. E o exorcismo era o que iria resolver. O ministro, o reverendo Glenn Cole, fez um exorcismo de 6 horas em Carl Larson, dentro desse lugar onde antes era a cozinha.
e exigiu saber quem estava dentro do corpo de Carl usando-o. O espírito dentro de Carl Lawson disse: "Eu sou um Natas", que na época eu não sabia que significava "eu sou Satã de trás para frente". Ele ficou de 4 e andou como se fosse um cão. Qualquer pessoa que conheça Carl Lawson diria que ele nunca poderia fingir um exorcismo. Ele nunca faria um show como aquele. Depois do exorcismo, Carl saiu do apartamento acima do bar. Eu senti uma certa liberdade. Me senti mais seguro. Estabelecer uma distância entre você e os supostos fantasmas que o estão assombrando parece uma resposta razoável. Foi o que os Lutz fizeram em Amityville. Eles saíram da casa depois do que, segundo eles, foram 28 dias de inferno. De um certo modo, eu acho que isso arruinou a vida deles. Mas será que a história terrível dessa casa na qual 6 pessoas haviam sido assassinadas realmente fez parte de sua vida? A noite de 13 de novembro de 1974 era uma noite comum em Amityville. No bar de Henry, o favorito entre outros 20 em Amityville, a noite estava apenas começando. Mas a vida na pequena cidade estava para mudar para sempre. Ronnie Butch DeFeo entrou no bar em um aparente estado de choque, afirmando que acabara de ver seus pais mortos. Seu melhor amigo, Bob Kelski, seguiu Butch para fora do bar junto com mais 2 amigos. Eles foram para o número 112 da Ocean Avenue. Subindo as escadas, Kelski encontrou os pais de Butch caídos, brutalmente assassinados na cama, com o rosto para baixo e baleados a queima-roupa. Mas o pior, os irmãos de Butch também estavam mortos. Joey, o amigo de Butch, ficou com ele no térreo e chamou a polícia. 112 da Ocean Avenue. O policial aposentado de Amityville, Ken Grigoski, foi o primeiro a chegar no local aquela noite. 6 assassinatos em uma noite. Acho que posso dizer que foi a pior chamada que já atendi. Era uma visão horrível. Não desejaria isso para ninguém, ver algo como o que eu vi naquela noite. Mas o que foi o responsável? Butch DeFeo, o único sobrevivente, rapidamente se tornou o principal suspeito. E embora ele tenha dado vários álibis, os policiais acabaram o prendendo. A evidência que levou ao Ronnie foi um rifle Marlin calibre 35. A caixa ainda estava no quarto dele, vazia. Os mergulhadores da polícia do condado de Suffolk encontraram o rifle num riacho no final da Avenida Richmond. Eles encontraram roupas com sangue e tudo o que Ronnie tinha usado. Um ano mais tarde, ele foi condenado pelos 6 assassinatos e sentenciado a 6 prisões perpétuas. Amityville passou de uma comunidade tranquila para a cena de um dos piores assassinatos em massa de Long Island. Mas Butch sempre afirmou que não havia feito aquilo sozinho. Como uma pessoa só poderia ter causado tanto estrago? Matar 6 pessoas com um rifle Marlin calibre 35? Isso faria muito barulho? Como ele teria feito isso? E ninguém conseguiu levantar e fugir? É difícil de acreditar. Independentemente do que realmente aconteceu aquela noite, Cat e George Lutz estavam convencidos de que o assassinato dos DeFeo tinha de alguma forma contribuído para os eventos de assombração na casa deles.
Então, eles chamaram um grupo de investigadores paranormais e uma equipe local de repórteres para ver se eles estavam certos. A médium Lorraine Warren e o marido dela, Ed, estavam entre as 9 pessoas que passaram uma noite assustadora no número 112 da Ocean Avenue. Naquela época não era essa tragédia de Amityville, era só mais um caso. Desde o momento em que entrou na casa, Lorraine Warren diz que foi bombardeada com visões horríveis. Eu parecia ter sido personificada pelo mal. Foi assim que eu me senti. E Warren tem uma explicação de por que os DeFells todos permaneceram adormecidos durante a fúria de Butch. Eu acho que a família DeFell pode ter entrado em um estado do que chamamos de fantomania ou paralisação psíquica. Estado esse que pode ser suscitado pela atividade de um espírito. Foi fantomania ou havia algum cúmplice? Para Lorraine Warren, nunca houve dúvidas de que o que os Lutz disseram ter acontecido no número 112 da Ocean Avenue era real. Eu não acho que a casa era assombrada, eu sei que era. Era a casa mais assombrada do mundo. Pode ser que haja fortes evidências de que os que acreditam no horror de Amityville tenham sido de fato enganados. Mas, a menos que você vivencie uma assombração por si mesmo, como poderá dizer se é real ou não? Você moraria em uma casa assombrada se soubesse que ela é assombrada? Ficaria nela apenas por uma noite? O casal Trace King e Philip Doherty e os estudantes Kirk e Eleanor Bishop estão preparados para enfrentar os fantasmas do castelo de Muncaster, supostamente um dos lugares mais assombrados da Inglaterra. Durante o dia, os jardins e o resto do lugar são só paz e majestade. Mas de noite, as coisas ficam assustadoras. A zeladora do castelo, Eileen Moore, acha que eles são loucos de se voluntariar para passar uma noite em Muncaster. Eu adoro esse lugar de dia, mas eu não ficaria aqui de noite, não mesmo. Nem que me pagassem. Bem-vindos a Muncaster. Muito prazer. O anfitrião dessa noite é Peter Pennington. Como vai? Vocês são as vítimas, quer dizer, os voluntários aqui no castelo. Peter mora no castelo há 20 anos e parece gostar de sua reputação de assombrado. Se acreditam em fantasmas, levantem a mão. Eu acredito. Vamos ver. Não, eu não sei, talvez. 2 talvez, 2 céticos e 2 pessoas que não acreditam. Eu definitivamente não. Definitivamente não acredita. Provavelmente no final dessa noite você ainda estará cética, achando que tudo isso é bobagem, sei lá, mas não iremos nos preocupar com isso. Vamos tentar provar que Muncaster é genuíno. 2 estão céticos e 2, por enquanto, não decidiram. Pennington os leva até o cemitério, o local de assombração favorito do fantasma número 1, a mulher de branco. Muitas pessoas acham que se você estiver caminhando pelos jardins de Muncaster tarde da noite e ouvir passos atrás de você, possivelmente é essa moça que está atrás de você. Ele faz um breve relato dentro da capela. Depois, eles retornam aos corredores escuros do castelo para conhecer o fantasma número 2, Tom Skelton, mais conhecido como Tom, o tolo, o bobo da corte de Muncaster no século XVIII. Ele era um homem ciumento e mau. A história conta que se ele não gostasse de você ou do seu olhar, ele te mandaria para a morte. A pessoa nunca deveria olhá-lo nos olhos. Nunca olhá-lo nos olhos. Muitas pessoas que vieram aqui sozinhas pararam na frente do retrato do Tom e ouviram passos atrás e sentiram a sensação de que tinha alguém atrás delas. Não importa onde você esteja aqui nessa área,
Ele parece estar olhando para você. E não apenas isso. Para mim, ele parece estar olhando através da gente. Sua última parada é na sala de tapeçaria, onde dizem que o fantasma de uma garotinha chorando foi visto. Este era um quarto para hóspedes, até eles perceberem que ninguém ali iria dormir. A primeira pergunta que a gente faz para alguém que veio dormir na sua casa é se a pessoa dormiu bem quando levanta de manhã. Muitas pessoas desceram as escadas na manhã seguinte e disseram: não, eu não dormi nada. E porque ninguém fez aquela criança parar de chorar a noite toda. As pessoas acham que a criança é Margaret Susan Elizabeth Pennington, a única mulher dos 4 filhos de Lord Muncaster, que morreu em 1871, gritando, provavelmente neste quarto. E tem uma pequena foto dela ali, do outro lado da cama, então ela lhes fará companhia. Acho que vocês são corajosos, tolos, ou talvez ambos, de vir aqui fazer isso, porque eu nunca ousaria dormir aqui. Divirtam-se. Pelo menos, estar em grupo é mais seguro, ou não? Antes de os 4 ficarem à vontade na casa, há um evento inesperado. Os 2 céticos são chamados para uma emergência de família. Isso deixa somente Eleanor e Jonathan. Eleanor decide ficar com o fantasma da menina na sala de tapeçaria. Para se preparar melhor, ela lê os diários de pessoas que estiveram aqui antes. Enquanto isso, Jonathan, armado apenas com uma câmera e uma tocha, sai em busca de uma mulher de branco, bem quando o relógio bate à meia-noite. Vou ao cemitério assombrado do grande castelo assombrado. Passar 1 hora sozinho. Vou ver se a igreja está aberta. Seria minha imaginação ou uma outra pessoa também ouviu isso? Crianças cochichando ou rindo baixinho? A escolha de Eleanor sobre histórias na hora de dormir pode não ser a mais sábia. Esse som continuou durante 1 hora, talvez por volta das 3 da manhã. Bom, espero não ouvir isso, com certeza. Parece que alguma coisa está me observando por trás, mas bom, talvez seja só impressão. Mas eu não estou gostando de ficar aqui. Ela só está aqui há 4 minutos. Acho que eu vou sair daqui. Tem alguma coisa errada. Eleanor saiu assustada da sala de tapeçarias. E Jonathan não está se saindo muito bem. Ele desce o corredor da igreja escura e ouve uma porta bater. Isso me assustou, cara. Por coincidência, a tocha de Jonathan apaga quando ele sai correndo da igreja. Ele tem que usar a luz de seu celular para encontrar o caminho de volta. Mas para ele, já chega de ficar sozinho, mesmo se isso significar voltar para a criança chorona da sala das tapeçarias. Oh, meu Deus. Algumas pessoas acreditam que o Castelo de Muncaster, o mundo musical de Bob McKay e o número 112 da Ocean Avenue estão entre os lugares mais assombrados do mundo. Mas o que a ciência tem a dizer sobre assombrações? Será que as explicações de bobos da corte que vagam, pias cheias de sangue e cadeiras de balanço vazias podem ser mais normais do que paranormais?
O desafio de Eleanor e Jonathan no castelo de Mancaster terminou. Foi uma noite tranquila? Na verdade, foi sim. Os raios de sol atravessam a janela. Então você não ousou dormir na cama? Eu até fiquei ali, mas tenho que admitir que saí correndo da cama. Os caçadores de fantasmas descem as escadas para conhecer o psicólogo Jason Braithwaite, que estuda o castelo de Mancaster há 15 anos. Como se sentem após uma noite no quarto das tapeçarias? Eu me senti pouco à vontade e como se estivesse sendo observada. O que foi estranho, porque 2 segundos antes eu estava feliz, rindo, fazendo brincadeiras sobre isso. Fiquei ali somente uns 4 minutos, mas não vi a hora de sair dali. Mas Eleanor e Jonathan disseram que os retratos lhes deram arrepios. Então o quarto teve um imediato impacto psicológico sobre vocês. Descobrimos que a propensão das pessoas de dizerem que achavam que estavam sendo observados, por exemplo, está relacionado com o número de retratos no cômodo. Mas também com o tamanho do cômodo. Aquele quarto é pequeno, dá para sentir claustrofobia ali. Existe uma explicação científica ao fato de as pessoas ouvirem um choro quando estão dormindo na cama? Segundo o Dr. Braithwaite, a cama do século XVII tornou-se altamente magnetizada. À medida que nos aproximamos da cama, a agulha mexe e quase faz a volta toda. Ele usa uma bússola para mostrar que a cama mexe a agulha, que deveria estar sempre apontando para o norte. O que temos aqui é um apoio de ferro que quase não existe em camas modernas. O doutor acredita que os campos magnéticos em volta da cama são tão complexos que eles, na verdade, podem fazer os visitantes vivenciarem alucinações. Em alguns estudos científicos, os campos magnéticos parecem estimular o lobo temporal do cérebro. Os participantes envolvidos nesse tipo de experiência disseram ter sentido uma presença, mesmo quando não havia ninguém na sala. Assim, as pessoas que são especialmente sensíveis a campos magnéticos podem reagir à cama e explicar a reação como uma assombração, enquanto outras não. Certamente estamos descobrindo esses tipos de formas de ondas ao redor de uma área onde houve experiências estranhas, exatamente onde a testemunha esteve. Mas o poder da sugestão pode ser tão forte no cérebro de uma pessoa quanto um campo magnético, se não for mais forte. Como ouvimos todas aquelas histórias sobre o que havia acontecido naquele quarto e o que as pessoas tinham passado ali, cada barulho, etc. Eu fiquei ouvindo e pensando, será que é um choro de criança? Pode acontecer com qualquer um que fique em um quarto à noite ouvindo histórias de fantasmas por 3 horas. Eu ficaria surpreso se vocês saíssem daquele quarto sem nenhuma experiência a noite toda. Experiências certamente, mas visões verdadeiras de fantasmas é algo menos provável. E pode haver uma explicação muito mais simples para a Dama de Branco de Mancaster e para muitas outras assombrações do cemitério. O guarda florestal Tristan Williams acredita ter a resposta. Se acontecer de você estar num cemitério de noite, está muito escuro, muito quieto, e com o canto dos olhos você vê um flash, um branco passando muito depressa, mas não tem nada ali. Você pode até ouvir um grito horrível, te dando o maior susto da sua vida, e é muito fácil pensar que se trata do sobrenatural. Então, os espíritos do mundo musical de Bob McKee também são naturais ou verdadeiramente sobrenaturais? Segundo alguns clientes, os fantasmas ainda estão soltos pelo clube. Nas noites dos finais de semana, o bar fica aberto até às 2 ou 3 da manhã, até que as mesas sejam limpas e as cadeiras penduradas. Mas, segundo algumas testemunhas, quando as luzes se apagam, os poltergeists saem para brincar.
Vários dos empregados aqui viram pessoas andando no touro mecânico mesmo sem ele estar ligado. O touro fica vivo sem estar ligado na tomada. Bob Mackey foi até processado por um cliente bravo que alegou ter sido chutado e socado por um fantasma no banheiro masculino. O processo não deu em nada. O advogado de Bob Mackey mandou ele pôr um anúncio na entrada do bar, avisando todo mundo: entre por sua própria conta e risco. Dizem que o lugar é assombrado. O faz-tudo Carl Lawson não volta mais com tanta frequência ao bar. Mas hoje ele se encontra com Jim Hurren, que veio investigar as assombrações no bar de Bob Mackey. Se você pudesse me contar esse caso no geral, e depois eu vou fazer algumas medições sobre o que pode estar acontecendo nesse ambiente, mas antes você poderia me falar um pouco sobre esse lugar? Eles discutem a história do lugar e das assombrações que Carl e outros viveram. Depois, Carl leva Hurren para o poço no porão, o epicentro que dizem ter uma atividade sobrenatural, e aponta o cômodo onde ele acredita ter visto as aparições dos assassinos Scott Jackson e Alonzo Walling. Mas além de ter visto esses dois homens, você sentiu estar sendo observado aqui? Acabei de sentir isso. Sentiu agora? Agora mesmo. Eu acredito que se esse poço um dia for cavado, eles encontrarão a cabeça de Pearl Bryan. O Dr. Hurren ouviu bastante. Ele está pronto para iniciar seus testes. Como cientista, você não olha apenas para o que pode estar acontecendo psicologicamente, também olhamos para o que está acontecendo no ambiente, coisas que as pessoas podem estar respondendo sem perceber que estão fazendo isso. Coisas como o nível da luz, o tamanho do local, quais são os níveis de umidade e temperatura, os níveis de radiação eletromagnética e até uma coisa chamada infrassom, que é um som que não dá para ouvir. É metade de agosto, portanto está bem quente e úmido aqui embaixo. Mas Hurren usa um magnetômetro para descobrir se existe algum eletromagnetismo incomum. Se houver quaisquer grandes flutuações entre os níveis, se tiver o tipo certo de fisiologia, você pode ser sensível a isso e vivenciar o que seriam surtos mini-epiléticos. Isso é uma coisa muito parecida com a teoria do Dr. Brathwaite sobre a sala da tapeçaria no castelo Muncaster. Você sente como se estivesse sendo tocado, imagina estar ouvindo coisas, e em casos extremos, pode até ver aparições. Agora, nesse quarto aqui em particular, onde fica o poço, eu estou vendo que a medição é de 6 a 7 miligauss. Mas é interessante, quando a gente vem para essa parte onde eles disseram ter visto as aparições, é um local menor e a medição de miligal é muito mais alta aqui. O ponteiro está pulando. Estava entre 6 ali e aqui pulou para 7, 8. Tem leituras de até 9 miligauss. Se passasse um tempo nessa sala, você teria a fisiologia certa. A pessoa teria experiências incomuns. Hurren verifica seu monitor de monóxido de carbono. O detector de monóxido de carbono está lendo 222 partes por 1 milhão, o que faz soar o alarme. Isso significa que o nível está alto demais. Quando você está num ambiente com níveis altos de monóxido de carbono, você, assim como eu, começa a sentir um suor, falta de ar, começa a ter a sensação de que as paredes estão se fechando. Pode sentir meio tonto. E eu repito, é aquela sensação psicologicamente que sugeriria que há um fantasma ao redor. Principalmente se você estiver num lugar que tem uma história e uma reputação de ser um lugar assombrado. Para os que não acreditam nem no mundo musical de Bob Mackey, nem no castelo de Muncaster, a ciência parece ter vencido o sobrenatural. Mas e quanto a Amityville? Seria a assombração mais infame dos Estados Unidos uma verdadeira história de horror ou apenas uma farsa bem planejada? Hoje, Amityville ainda é conhecida principalmente por uma característica: o local onde fica a casa mais assombrada dos Estados Unidos. E todas as vezes que uma sequência do filme Horror em Amityville é lançada, a Ocean Avenue torna-se um mar de caçadores de fantasmas enlouquecidos e vizinhos irritados. Deixem eles em paz!
Mas por que Hollywood ignorou o que esse pequeno bairro já sabe há 30 anos? É uma grande farsa, não acho que seja certo. Com certeza, uma farsa. Acho que essas pessoas estão aumentando a tragédia de outras pessoas. Até onde eu sei, a coisa toda é um monte de bobagem sobre fantasmas, vozes. Isso aí. Mas como isso tudo começou? Em minha pesquisa, eu descobri que a criação das histórias que acabaram levando ao horror em Amityville, de Jay Anson e a toda a indústria desse negócio de casas assombradas, veio basicamente de duas razões. Uma, a defesa de Butch DeFell. E dois, um esquema de fazer dinheiro. Os Lutz e o advogado de Butch DeFell, William Weber, podem ter estado mancomunados. A defesa tinha provas muito sólidas. Segundo uma entrevista concedida a People Magazine em setembro de 79, Weber, George e Kathy Lutz disseram ter concordado em trabalhar juntos em um livro sobre o assassinato dos DeFell. Os Lutz diriam que a casa era assombrada, o que sugeriria que Butch DeFell estava possuído quando cometeu os assassinatos. Alguns investigadores acreditam que a história foi forjada para dar a Butch um novo julgamento e, em retorno, os Lutz se livrariam da hipoteca que não podiam pagar e ganhariam dinheiro com a venda do livro e com possíveis filmes que viessem a ser feitos. Os Lutz trabalharam com William Weber no começo para idealizar a coisa, conseguir a informação, armar o cenário e assim por diante. William Weber afirma até hoje que sim, ele foi parceiro com o Lutz no livro, mas que o livro nunca teve a intenção de ser um livro não ficção. É uma fraude. Desde praticamente o primeiro dia ele tem dito que é uma fraude, que não aconteceu. Horror em Amityville foi uma história falsa, uma história fabricada. Os Lutz já faleceram, mas eles sempre afirmaram que as assombrações eram reais. E a médium Lorraine Warren os defende veementemente. Não houve nenhuma ligação nesse sentido, nada. Nada em que os Lutz tenham exagerado sobre o que aconteceu naquela casa em Amityville. Depois que eles fugiram, eles perderam tudo. Nunca mais ganharam dinheiro. Nunca mais conseguiram nada. Mas outros permanecem céticos. Quando eu entrevistei George Lutz, ele admitiu que havia ganho cerca de $400 mil só com o primeiro livro e o filme. Eu realmente não sei o que os fez se arriscar dessa forma. Pode haver centenas de teorias diferentes, mas eu não acho que era porque a casa fosse assombrada. E quanto ao padre Pecoraro, cujas experiências no número 112 da Ocean Avenue pareciam corroborar a história dos Lutz? O padre Ralph Pecoraro já morreu, mas nas últimas entrevistas que ele deu aos jornais, ele disse que o livro de Jay Anson, Horror em Amityville, entendeu tudo errado. A Igreja Católica se manifestou e disse basicamente que os eventos daquele livro nunca aconteceram. Parece que as assombrações foram mais ficção do que fato. Mas e quanto aos assassinatos? Os relatos oficiais põem a culpa pelos assassinatos totalmente em Butch DeFell. Depois de uma investigação de 3 anos, o que eu descobri foi algo muito diferente. Eu descobri que Butch DeFell tinha cúmplices, incluindo a irmã dele, Dawn DeFell. Se Butch está ou não dizendo a verdade, fica a critério da opinião de cada um. Você matou sua irmã, Alison DeFell? Não, senhor, não matei. Você matou seu irmão, Mark DeFell? Não, senhor, não matei. Mas a ideia de que o demônio o tenha forçado a isso é pura ficção. As vozes e a possessão demoníaca, isso foi tudo ficção para vender livros e filme. E realmente funcionou. A história deu origem a 9 importantes filmes rendendo centenas de milhões de dólares. E as vendas do livro de Jay Anson são calculadas em 10 milhões de cópias.
O autor Doug Hensley acredita que foi a legitimidade da assombração na casa de shows de Bob Mackie que a salvou de se tornar outra Amityville. A história em Amityville era: vamos fazer um acordo sobre um livro e um filme. Mas aqui a história ficou escondida durante anos, até eu me deparar com ela. Tenho 29 testemunhos juramentados em meu livro. Nenhuma daquelas pessoas recebeu nenhum dinheiro. Eu levei 2 anos para compilar todas as afirmações, porque as pessoas estavam com medo de parecerem ridículas ao dizerem que haviam vivido experiências paranormais ou visto fantasmas. Embora ele mesmo não acredite, Bob Mackie não acha que ninguém em seu clube esteja sendo cúmplice de uma farsa. Pelo menos não Carl Lawson. Tem alguma coisa acontecendo e Carl está vivenciando ou vivenciou coisas. E seja lá o que for, ele acredita. Eu não estou só dizendo. Há muita gente que vai me dizer a mesma coisa. Ocorrências, se não exatamente as mesmas, muito parecidas. É por isso que esse lugar é assombrado. Simplesmente é. Mas Huron não está convencido. Hoje não encontrei nenhuma evidência de algo objetivo, algo que seja a manifestação de que um espírito esteja realmente habitando o bar de Bob Mackie. De volta ao norte da Inglaterra, Jason Braithwaite chegou a uma conclusão parecida. Acho que o castelo de Muncaster me ensinou nesses 15 anos é que temos muito mais mentes assombradas do que casas assombradas. Então, as assombrações são reais ou apenas aves? A grande pergunta sobre se o castelo de Muncaster é assombrado ou não depende do que se quer dizer com assombrado. Se você disser que ele é um lugar onde muitas pessoas têm experiências estranhas, mas essas experiências podem significar qualquer coisa, então sim, o castelo é assombrado. Se você acha que um cavaleiro sem cabeça e espíritos ficam perambulando pelo castelo, então eu duvido muito. Eu acredito em assombrações porque eu tive experiências reais na minha vida. Se eu me deparar com algo inexplicado, deixo como está inexplicado agora, e é motivo para estudos posteriores. Mas isso não significa que eu deva assumir que é um fantasma. Versão brasileira: Centauro.